Miguel Ascar, vai ter um evento muito bacana aqui em Bauru, é o Festival Latino-Americano de Software Livre. Nesse tempos de liberdade, né? Vamos falar do software livre. O software tá preso? Não tá preso, não é nada disso. Mas antes da gente efetivamente entrar sobre o festival, eu queria que você, Miguel, bom dia inicialmente, explicasse pra gente o que é o software na verdade, né? E essa história do software livre. Bom dia mais uma vez, Miguel. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes da Top FM. Software é um pedaço de código, um programa, um aplicativo que executa funções ordenadas de maneira a dar comandos para um computador, para um sistema computacional, uma plataforma computacional, um computador de grosso modo, executar funções e executar procedimentos que são específicos de um determinado fim, né? A gente pode pensar em software usado para pousar uma sonda na Lua, pode usar um software específico para controlar um eletrodoméstico, um software específico para fazer um controle de um equipamento médico. O software é um conjunto de instruções que são encaminhadas para uma plataforma computacional de maneira a executar comandos de forma ordenada, né? Em linhas gerais, assim, é o programa que o pessoal fala, que o pessoal é bom, né? Que o pessoal fala, é o programa, né? Mas ele vai mais além que isso? Justamente, é o programa, como se chama o programa. E software livre seria um desses programas, um formato, um modelo de programas, onde algumas liberdades são garantidas aos usuários. Por exemplo, o usuário vai ter liberdade de executar esse programa para o fim que ele quiser, sem precisar avisar ninguém. Ele vai ter liberdade de copiar esse programa sem precisar avisar ninguém também e para qualquer fim que ele quiser. Ele vai poder distribuir esse programa, cobrando por ele ou não, empacotar esse programa e distribuí-lo. Também ele vai poder ter liberdade de estudar esse programa, então um código-fonte aberto é um pré-requisito para essa liberdade. Estudar o programa seria basicamente... O programa é composto de um código-fonte, que é o conjunto de instruções específicos para essa plataforma computacional executar comandos. Então, ele garante que o usuário possa abrir esse código-fonte, abrir esse código do programa, estudá-lo e também modificar esse programa como quiser. Então, ele consegue adaptar para finalidades específicas usando a versão original ou a versão modificada. E também é possível, nesse formato, melhorar o software. A gente pega um software específico de um distribuidor, de um fabricante, de um usuário, de um desenvolvedor, e tem liberdade para abri-lo, estudá-lo e melhorá-lo e, a partir daí, criar novas versões desse software. Então, uma analogia que se faz muito com software e software livre é como se fosse uma receita, né? Certo, pensar numa receita culinária. Dizer uma receita, por exemplo, de um macarrão ao pesto, né? Certo, Aí, nessa receita tem uma série de instruções específicas, de uma forma análoga a um programa. E aí, eu pego essa receita, olho para essa receita e diz lá, então tem que usar pinole, tem que usar alho, tem que usar manjericão, aí macerar esse manjericão e colocar sal e azeite, essas coisas. Eu olho para essa receita, que é como se fosse um programa, e digo, olha, eu acho que eu vou incluir queijo parmesão também nessa receita, né? Então, um software livre, se fosse um software proprietário, não me permitiria incluir parmesão na receita do macarrão ao pesto. Eu teria que usar a versão original e, se eu fosse alterar essa receita, eu teria que notificá-lo, então pedir autorização, essas coisas. No software livre eu consigo olhar, estudar a receita, modificá-lo para o meu fim e dizer, olha, essa versão do macarrão ao pesto minha tem parmesão misturado na receita e não só por cima ao final. Então eu consigo criar uma nova versão e redistribuir essa versão para lá. Então ele garante liberdades para que o usuário usuários e comunidades e corporações possam alterar essas receitas e redistribuí-las adaptadas para fins específicos, né? Muito bem. Miguel, derivações. Miguel, bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Top. E quais são os principais softwares livres que a população de modo geral conhece, né? Tem o Linux, por exemplo, né, que é um deles, mas outros softwares livres que a população de modo geral conhece ou vai conhecer no futuro bem próximo. Quais são alguns? Um programa de grande destaque, um software de grande destaque hoje em dia é o GNU Linux, né? Na comunidade de software livre a gente chama o Linux de GNU Linux por conta de uma questão histórica específica, e que na verdade o Linux é um pacote de ferramentas GNU mais o kernel do Linux, então é o GNU Linux. Temos muitos exemplos, né? Acho que hoje grande parte, a enorme maioria do que a gente usa hoje para a internet são softwares livres. A gente conhece, por exemplo, aí o Apache, que é uma
um sistema que controla servidores de computação, servidores web para a internet. Conhecemos o PHP, por exemplo, que é uma linguagem usada por quase 90% dos sites da internet. São dezenas de exemplos de ferramentas que funcionam específicos para administração de sistemas, de softwares que fazem parte do usuário de forma silenciosa. Quando a gente acessa um site na internet hoje, acessa o nosso computador, nosso browser e digita um endereço na internet, tem muitos programas que funcionam, muitos softwares que interagem em plano de fundo para a nossa requisição chegar até o provedor e retornar o site para nós e processar e devolver aquela informação. Então são assim, centenas de softwares envolvidos nesse processo e eu posso garantir que a grande maioria desses softwares são softwares livres. A internet não existiria como a gente conhece hoje se não fosse a iniciativa da comunidade de software livre, o GNU, na década de 80, começo da década de 80, 83, 84, criando o projeto GNU de maneira a libertar o código-fonte e criar derivações de programas a partir daí. Então a gente deve muito do que existe hoje da computação, desenvolvimento de ciência computacional para o desenvolvimento de software livre. O Miguel, você estava falando da questão de comunidade, né, que é um grupo de desenvolvedores que existem ao redor do mundo e que eles compartilham essas informações. Pois é. E aí a gente vai ter um evento aqui em Bauru, né, o Festival Latino-Americano de Software Livre, vai ser no dia 28 de abril. Explica pra gente o que é, como é que surgiu essa ideia, essa iniciativa do evento aí. O Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre, antigamente, desde 2005 ele acontece. É o maior evento de software livre da América Latina e está acontecendo em Bauru esse ano. E, basicamente, antigamente era um pouco difícil para instalar software livre no seu computador, especificamente o GNU Linux. Hoje em dia está super simples fazer isso. Entra na internet, faz o downloadzinho, coloca no seu pendrive, faz o boot e consegue instalar isso. Não sei se para o usuário mais leigo, assim, aquele usuário que só usa pacotes de escritório, mas para alguém que tem algum conhecimento técnico é muito mais fácil fazer isso hoje. Então era um festival de instalação de software livre inicialmente. Você levava o teu computador até lá e ele instalava GNU Linux para você. Só um detalhe, eu me lembro que em uma época você tinha computadores que vinham com Windows e já vinham com os computadores que tinham o Linux, né? E aí tinha uma grande parcela, ele é um pouco mais barato por ser o Linux, ficavam com um pouco de dúvida, né, com relação a isso, né? E eu me lembro que tinha essa coisa mesmo, mas será que os softwares os programas que eu utilizo, principalmente os programas de edição de texto, esse tipo de coisa, vão poder rodar? E roda perfeitamente, e aliás, muito mais leves, né, do que o próprio Windows. Justamente, e é possível, algumas iniciativas no Brasil incluíram o GNU Linux em computadores que saíam empacotados, já prontos para o usuário. Por conta do software livre, a gente tem que tomar cuidado para não confundir com de software grátis, assim. Mas por ser software livre, ele era distribuído sem custo. Então o sujeito ia comprar um computador pessoal. Esse computador às vezes tinha 25% do custo desse computador era relacionado com licenças de software. É verdade. Então, a partir do momento que era possível uma distribuidora pegar uma versão de GNU Linux, mudá-la, alterá-la, modificá-la, personalizá-la e com essa versão customizada entregar para o usuário um software livre, houve uma grande diminuição nos preços de computadores pessoais. É a dinâmica desse mercado mesmo, é assim que funciona. Mas desculpe, eu interrompi você. Não se preocupe. Você estava falando do festival. Continue aí. Como é que vai Perfeito. ser em Bauru e aí como é que as pessoas podem participar? Como é que funciona isso? Você estava que inicialmente era para instalação. Hoje mudou o perfil, né? Isso, justamente. Até eu consigo ficar uma semana falando disso, na verdade. Então, eu tenho assunto para falar uma semana. O Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre, agora tem alguns grupos chamando de Festival Latino-Americano de Software Livre, tirando a palavra instalação. É um evento, o maior evento da América Latina de software livre, onde é possível reunir muitas facetas da comunidade de software livre, por exemplo, expressões corporativas, artísticas, expressões mais técnicas também voltadas aos desenvolvedores. Então é um grande fórum, um grande painel que acontece simultaneamente, no mesmo dia e horário, em várias cidades da América Latina. Esse ano passou das 70 cidades confirmadas na América Latina, então são muitos países e muitas cidades que compartilham uma agenda comum na disseminação, no empoderamento, na distribuição de conhecimento a respeito de software livre na América Latina. Então é um evento grandioso, incrível, que acontece em Bauru no próximo sábado, dia 28 de abril. E Miguel, quem quiser participar, tem como se inscrever ainda? Dá tempo? Dá tempo sim, eu acho que
não temos muitas vagas para inscritos, os palestrantes já estão todos já muito bem definidos, mas ainda acredito que temos algumas vagas para esse evento. É um evento gratuito, a gente conseguiu alguns apoios de parceiros, de empresas, para fornecer coffee break, fornecer certificados, para ajudar no custeio dos palestrantes. Então, o sujeito vai lá no auditório da Unesp, tem palestras de alta qualidade, com coffee break bacana, com certificado, e tudo isso de forma gratuita, né? Então, tem muita gente interessada a participar. Acho que quem está interessado é bom correr lá e fazer as inscrições. Só lembrando, a informações é isso aqui, pode ser pelo Facebook, não é isso mesmo? Isso mesmo. Tem um Facebook que é o facebook.com/Flisol Bauru SP, é isso? Isso mesmo. Esse é o link, você pode ir lá, tem todas as informações para fazer esse cadastro aí. Além de ser uma reunião, um encontro, a troca de experiência, né? Acho que isso aí é o que mais vale num encontro como esse, né? Absolutamente. Encontrar com a comunidade de software livre é algo muito bacana, muito grandioso. Existe um senso de cooperação na comunidade de software livre que não se encontra em outras comunidades de software proprietário. Se você precisa de um apoio, por exemplo, procura lá num buscador e encontra rapidamente muitos usuários querendo te ajudar, problemas em comum, e tem uma frase que eu gosto muito, e eu acredito nisso de forma muito intensa, até como uma questão que é um valor da minha vida, que vai ser um grande salto evolutivo para a humanidade quando as pessoas perceberem que é muito melhor para o grupo colaborarmos do que competirmos, né? Então, e a comunidade de software livre está muito pautada por isso. Assim, a colaboração é algo muito forte na comunidade de software livre e fundamental para o desenvolvimento desses produtos todos ao longo do histórico da computação como um todo, como ciência. Miguel, obrigado, viu, por sua presença, tirar as nossas dúvidas, explicar um pouquinho, né? Porque quem está em casa utiliza isso diretamente no seu WhatsApp, no seu Facebook, nas ferramentas que tem. Hoje está muito no celular, né? Mais uma vez, obrigado, sucesso pro evento. A gente vai aqui ao longo da programação da Top divulgando também, né? Para que as pessoas participem, tá certo? É isso aí? Perfeito, muito obrigado pela oportunidade.